Portal AgroLink entrevista agora o advogado Thiago Sponton. Vamos falar sobre direito agrário, aqui diretamente da 37ª Expo Inter no Parque de Exposições Assis Brasil. Thiago, num primeiro momento, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre o cenário do direito agrário, os produtores rurais, o homem do campo procurando a justiça para sanar os seus problemas jurídicos, é isso? Isso. Lucas, em primeiro lugar, agradeço a oportunidade de poder falar a AgroLink. Nós trabalhamos já há alguns anos nesse cenário voltado ao agronegócio e a gente vem sentindo uma necessidade maior do produtor e dos fabricantes trabalharem também muito no foco da gestão, quer dizer, não só no contencioso, na disputa, nos problemas, mas uma necessidade de começar a trabalhar também na parte de consultoria, uma advocacia preventiva. O produtor hoje, aquele que está procurando a vanguarda, ele começa a se preocupar também com quais os ônus que ele vai ter ou a extensão das obrigações, ele começa a se preocupar melhor na hora de contratar. E essas questões todas, elas vêm e aparecem nos escritórios com muito maior recorrência do que nós tínhamos no passado. Então a agricultura vive um momento forte, ela sempre foi o motor econômico do país, os serviços são muito importantes, mas a agricultura é que favorece muito a nossa balança comercial e enfim, ela deve ter muita atenção do Estado e da sociedade de uma maneira geral. Este amparo jurídico, Sponton, quais são as frentes que o escritório de vocês atuam junto no meio rural? A gente trabalha desde a parte de direito contratual, até a parte de licenciamento e liberações, que é a área do direito ambiental, que cresceu muito no Brasil nos últimos 20 anos, e também na parte de planejamento sucessório, que é uma cadeia específica voltada ao agronegócio e ao produtor, no sentido de já ir verificando como é que ele vai transferir a propriedade e o negócio para as próximas gerações. Dentro deste acompanhamento contratual, quais são as atividades? Vocês realizam uma espécie de uma consultoria para amparar o produtor para, enfim, realizar bons negócios sem causar prejuízos futuramente. Lucas, é uma excelente pergunta. Antigamente a gente era consultado quando a luz vermelha já tinha acendido, quando o problema já estava instaurado, quando já havia execução, o banco. Então nós buscávamos o que? Era a abertura de canais de negociação com os bancos, e a criação de acordos que favorecessem o produtor, dando fôlego e uma possibilidade real de pagamento. Hoje a gente agrega mais serviços, a gente consegue convencer também o produtor da necessidade de revisar melhor esses instrumentos, esses contratos, e buscar, inclusive dentro de aspectos da concorrência, entre um e outro oferecimento de custeio, uma análise melhor e mais clara a respeito das suas obrigações. Isso hoje é feito também pelos bancos, os de fomento, enfim, mas o produtor ele começa a se cercar dos advogados para começar a verificar de que maneira ele pode negociar melhor esses contratos. Agora, Thiago, o escritório de Boni Riso Sponton também atua nas questões de liberação de produtos defensivos agrícolas e outros produtos que são utilizados em insumos no meio rural. Queria que o senhor fizesse uma avaliação dessa legislação que muitas vezes acaba sendo rígida e acaba aí tirando o sono dos produtores que tentam, por meio de ações judiciais, buscar amparo para ter uma tranquilidade na lavoura. Lucas, sabe que essa pergunta ela é uma pergunta bem difícil, a gente verifica um cenário de crescimento, algumas preocupações agora até com relação ao preço da soja, em função da cultura americana, enfim, isso impacta muito a competitividade do produtor, Então o que a gente espera é que sempre o governo, o Estado, ele possa oferecer medidas que tornem mais competitivo o setor. Mas em alguns momentos a gente enfrenta algumas espécies de muros ou de críticas que ainda precisam ser melhor trabalhadas ou argumentos que precisam ser melhor discutidos. Realmente a gente participou e participa desse processo de liberação de alguns produtos que são utilizados aqui no campo e que precisam ser utilizados aqui no campo gaúcho em específico pelas condições climáticas, E isso tem causado alguma insegurança, especialmente para o produtor. Os tribunais, alguns casos ainda estão em julgamento, eles têm, de uma certa forma, sido mais sensíveis à importância, dessa questão dos produtos e da discussão séria a respeito da possibilidade de utilização desses produtos no
estado, até porque em outros locais no país já se utiliza, né? E a ideia de liberar é tentar também coibir o contrabando, tentar coibir a compra que só se reverte em tributos para outros estados, porque o produtor aqui, se ele é proibido de utilizar algum desses produtos que já foi liberado pelo governo federal, ele vai fazer o quê? Ele vai comprar no outro estado. Sendo que além de liberação do governo federal, utilizado em muitos países que são expoentes na agricultura, né? Essa é uma questão que precisa ser bem esclarecida também. A verdade é que, em específico, o produto no Paraquat, que é onde nós trabalhamos aqui, uma ação específica envolvendo uma indústria alemã, ele tem utilização sim em outros países, e isso ficou uma questão, um argumento meio ad terrorem, assim, dos órgãos públicos no sentido do perigo, enfim, da avaliação dos efeitos do produto, mas quando a gente conseguiu verificar os dados, a gente conseguiu esgrimir bem, e eu acho que isso está bem colocado já para o judiciário para poder apreciar, né? Agora, Thiago Sponton, para concluirmos, muitos produtores interessados em procurar tranquilidade e não ter prejuízos futuramente, os produtores interessados em procurar serviço de vocês podem procurar por meio de onde? A gente está nas redes sociais, o nosso escritório é aqui em Porto Alegre, a gente tem parcerias em todo o interior do estado, né? O nosso site é o www.drs.adv.br, o telefone lá do escritório é o 51 3072 1200. E a gente está sempre à disposição, como eu te disse antes, a gente está verificando uma mudança de foco agora. Eu acho que as coisas passaram a ser só de tratamento do problema em si para começar agora a verificar uma atividade preventiva. E nisso eu acho que se o produtor ele já contrata um seguro, prevendo que as coisas nem sempre podem ir bem, ele tem que começar também a verificar que ele pode emprestar, ele pode buscar serviços, né, de outros técnicos para a sua atividade também. Eu acho que isso tudo é enriquecedor muito para o setor, né? Por isso que a gente está aqui, inclusive, na Expo Inter, tá bom? Agradeço a entrevista com o Thiago Sponton, ele que é advogado do escritório Deboni, Riso e Sponton. Eu falo diretamente do Parque de Exposições Assis Brasil, aqui em Esteio, para o portal AgroLink, Lucas Rivas.